Nos meus longos anos de internet, parece que os criadores de conteúdos aprenderam a diferença entre se inspirar e copiar outro criador. E quando as pessoas descobrem que ele copiou outro criador, eles jogam a culpa em outra coisa e não assumem o próprio erro. E é o caso do Brino que eu irei falar no vídeo de hoje. Brino, um canal que tem mais de 6 milhões de inscritos no YouTube e que é muito famoso pelos seus conteúdos de react, foi cancelado recentemente no Twitter por ter copiado um vídeo do canal Balela. Canal esse que é formado por 3 amigos, o Calango, o Caio e o Zero. E se você for no canal do Brino e do canal Balela, você vê que os dois vídeos são iguais, cara. O Brino literalmente plagiou o vídeo. O roteiro, a seleção de capítulos, tá tudo a mesma coisa. E no momento que eu estou gravando esse vídeo, o Brino tirou a seleção de capítulos, porque o pessoal percebeu. Ah lá, que pelo menos ele deu os créditos e assumiu o próprio erro, né? É, mais ou menos. Ele até colocou os créditos do vídeo pro canal do Balela, mas ele não assumiu que errou, cara. Ele botou a culpa no editor. Percebe que isso tudo poderia ter acabado se o Brino só pedisse desculpas e que não ia fazer de novo? Mas não, bora jogar a culpa no editor que é mais fácil. E culpar o editor é uma das coisas mais bestas que eu vi que ele falou, porque, mano, se você tem um editor, o mínimo que você deve fazer é revisionar o que o editor te mandou pra você postar o vídeo depois. Mas se o editor te mandou o vídeo e você postou direto sem analisar, então desculpa, o erro é seu por não ter analisado. E o mais engraçado é que tem gente que passa pano pro Brino, falando que ele não merecia esse cancelamento, que, meu Deus do céu, que cancelamento ridículo, só porque ele pegou de referência um vídeo, sendo que ele só plagiou e ainda não assumiu que plagiou. E vamos lá, se ninguém tivesse cobrado o Brino pra ir dar os créditos ao canal do Balela, ele continuaria plagiando os outros. E pra mim, tem que cobrar mesmo esses influenciadores grandes, cara. Se ele comete um erro, tem que cobrar. E aqui vai uma dica: nunca idolatrem seus influenciadores, porque eles são humanos assim como você. Mas por azar do Brino, o Zero se pronunciou no Twitter e ele se lascou bonito, porque ele falou sobre esse negócio do plágio. E o próprio Zero falou no Twitter que o Brino pediu a roupa do Calango emprestada pra gravar o vídeo. Agora vem uma pergunta na minha cabeça: será que o Brino só começou a plagiar agora, ou ele já fazia esse tipo de coisa antes de crescer o canal? Porque pra você chegar no ponto de nem colocar o canal dos caras na descrição achando que ninguém ia perceber, é porque já deve ter feito isso antes e ninguém tinha notado. Mas é apenas uma suspeita minha, não levem isso como uma verdade absoluta. E quanto você mais busca sobre essa treta, mais você vai ficando bravo com o Brino, porque o cara simplesmente teve o patrocínio da Netflix e teve o dinheiro da Netflix pra fazer o vídeo, enquanto o Balela teve que gastar o dinheiro do próprio bolso. E eu acho incrível como algumas pessoas conseguem normalizar o plágio, cara. E existe uma diferença muito grande entre cópia e inspiração. Existem até alguns relatos de alguns usuários do Twitter dizendo que o Brino já fazia isso antes de crescer o canal, mas como eles não têm provas, então eu não acrescentei aqui. E bem, já não é de hoje que o Brino vem se metendo em confusão, porque já teve a polêmica dele do desenho, que ele xingou o desenho da menina, mas a menina não se ofendeu, então ele quase foi cancelado. E se ele não melhorar, a coisa vai ficar feia pra ele, mais do que já tá. E é isso, muito obrigado pra quem me assistiu até o final, fique com Deus e fui!